Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual profunda por aqui. Hoje a gente já vai começar com os dois pés na porta, falando de pura transformação estratégica. Nós vamos destrinchar um dos movimentos mais pesados e impactantes que o mercado brasileiro de infraestrutura viu agora em 2025. A virada de chave gigantesca da antiga CCR para a atual e muito mais robusta Motiva. Vamos entender juntos e no detalhe o que de fato está rodando por baixo do capô da Motiv 3. E para a gente não se perder nessa montanha de informações, olha só o nosso mapa de hoje. Primeiro, a nova era da motivação. Depois, o modelo de negócio central. Em seguida, a tese de investimento. Aí passamos para os riscos e ventos contrários e para fechar com chave de ouro, valuation e estratégia. Bom, indo direto para o ponto número 1, a nova era da Motiva e esse gigantesco rebranding estratégico de 2025. Pensa comigo, o mercado está reprecificando agressivamente esse ativo. E claro, isso não é à toa. O contraste que a gente vê na tela é simplesmente gritante. A estrutura da antiga CCR era muito pesada, sabe? Era literalmente um conglomerado complexo, atirando para todos os lados com foco super pulverizado. Eles seguravam ativos que já não eram nada estratégicos, tipo a parte de aeroportos. Agora, olha a nova Motiva. A empresa passou a tesoura no que não importava. O que sobrou foi um portfólio enxuto, altamente eficiente e com uma disciplina de capital rigorosíssima. Eles focaram puramente naquilo que sabem fazer de melhor, o negócio central de rodovias. E essa frase ilustra de forma brilhante o que aconteceu. A gente saiu de um conglomerado complexo para uma verdadeira máquina de concessões eficiente. Essa é a nova percepção do mercado. É foco total em espremer o máximo de eficiência operacional dos ativos principais. Certo? Avançando para o ponto 2, modelo de negócio central. Vamos ver como essa máquina opera no dia a dia. A operação real deles é ancorada em ativos pesados e essenciais, administrando dezenas de concessões críticas espalhadas por todo o Brasil. O grosso da receita vem das rodovias, lógico. Mas o portfólio também gerencia partes cruciais da nossa mobilidade urbana, tipo metrôs e trens, além de serviços de logística. E o grande pulo do gato aqui é o seguinte: tudo isso é amarrado por contratos de longuíssimo prazo. E aí eu peço uma pausa aqui, porque essa é a palavra mágica para quem investe em infraestrutura. Alta previsibilidade. Ter a projeção confiável de fluxos de caixa futuros, que vem de concessões públicas e de tarifas estritamente reguladas e blindadas pela inflação, traz uma paz de espírito que, honestamente, pouquíssimos setores conseguem entregar. Entrando agora no nosso ponto 3, a tese de investimento. Chegou a hora de olhar para o lado otimista, o famoso bull case. Se alguém te perguntar qual é a tese de investir na Motiva hoje, a resposta está resumida nesses 3 passos da tela. Passo 1, receita recorrente totalmente previsível. Passo 2, barreiras de entrada absurdamente elevadas. Afinal, ninguém constrói uma rodovia concorrente do lado da sua de uma hora para outra, né? E passo 3, uma geração robusta de caixa no longo prazo. Prestem atenção, a gente não está falando aqui de um crescimento explosivo, típico de empresa de tecnologia. A tese aqui é outra. É pura estabilidade, pagamento constante de dividendos e o repasse natural da inflação. Agora, olha o tamanho desse salto operacional. Os números recentes são um absurdo de bons. Eles entregaram impressionantes 68% a mais de lucro líquido no quarto trimestre de 2025. E o crescimento de lucro anual bateu a marca de 160%. Isso é a prova real, em números frios, de que a reestruturação da empresa foi um baita de um golaço. E a escala dessa geração de caixa é gigantesca. A gente está olhando para um EBITDA anual que já ultrapassa a casa dos 9 bilhões de reais. O retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, está rodando confortavelmente acima de 20% e com margens operacionais lá em cima. É, sem a menor dúvida, o retrato de uma companhia que virou uma verdadeira potência de eficiência. Mas, mudando a marcha para o ponto 4, riscos e ventos contrários. Porque nem tudo é céu de brigadeiro, certo? Para a gente manter essa análise 100% imparcial e pé no chão, precisamos olhar de frente para o bear case. E o primeiro grande alerta amarelo é a alavancagem. A relação entre a dívida e o EBITDA hoje está rodando acima de 3 vezes. É o fim do mundo para um setor de infraestrutura? Não, não é. Mas definitivamente é uma pressão financeira que a gente tem que monitorar bem de perto. E olhando para essa tabela, os riscos estruturais ficam bem claros. Além dessa alta alavancagem que a gente acabou de citar, tem o peso enorme da dependência regulatória. Eles estão sempre nas mãos de decisões governamentais e contratos públicos.
Existe a exigência de um capex constante, porque manter asfalto e trilho de metrô custa uma fortuna o tempo todo. Sem contar a extrema sensibilidade aos juros. Taxa de juros alta machuca muito o custo para carregar essa dívida toda. E por fim, vale sempre lembrar, a Motiva é um ativo maduro. O crescimento sempre vai ser um pouco mais limitado do que outros setores mais agressivos. Chegamos ao nosso ponto 5, valuation e estratégia. Afinal, como o mercado está cobrando por tudo isso hoje? Analisando friamente esses múltiplos, a gente tem um preço sobre lucro rodando entre 10 e 12 vezes e um EV sobre EBITDA ali na faixa de 5 a 6 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ação não está extremamente barata, mas também não está nenhum absurdo de cara. Considerando o prêmio e a alta previsibilidade desse portfólio, é um valuation bem atrativo. E com esse dividendo yield rondando os 3%, só reforça aquela tese de geração de renda passiva. Colocando tudo isso numa linha do tempo especializada, a nossa visão estratégica fica desenhada assim. No curto prazo, o papel pode muito bem andar de lado, já que ele é muito sensível aos movimentos de juros. Para o médio prazo, a gente vê um crescimento moderado, sendo puxado pela contínua expansão das margens. Já no longo prazo, aí sim, consolida-se como aquela excelente e confiável geradora de caixa para sua carteira. Resumindo a ópera, o veredito final é este. A Mote TV é o ativo ideal para quem tem um perfil mais conservador ou moderado. É para quem busca estabilidade, quem exige um fluxo de caixa previsível e quer ter uma exposição premium em infraestrutura de alta qualidade. Ela é, na essência, a máquina de concessões que prometeu ser na reestruturação. E assim chegamos ao fim de mais uma análise visual profunda. Se esse estudo abriu a sua mente e trouxe valor, já deixa o seu gostei, o seu like e deixa também um comentário aqui embaixo me contando o que você achou dessa repaginada da Motive 3. Para fortalecer a gente, não esquece de se inscrever no canal Vamos Fazer Dinheiro e lembre-se da ativação do sininho para não perder absolutamente nenhum dos novos vídeos que vem por aí. Muito obrigada pela sua companhia de sempre e atenção, se você quer se aprofundar, recomendo fortemente que clique no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você não pode perder. Aproveite agora. Mas antes de ir, deixo aquela provocação final. Num mundo de juros imprevisíveis e muita instabilidade, será que a blindagem total de uma máquina de concessões compensa abrir mão de um potencial maior de crescimento lá no longo prazo? Pensa bem nisso. Um abraço e até a próxima!